Saudações, gente, começando mais um LaCast dessa noite. Meu nome é Lua Muniz e hoje eu vou falar com vocês sobre um dos itens mais poderosos da Marvel, que é o Darkhold. Então, o Darkhold ela apareceu, no caso para nós atualmente, na série WandaVision. No último episódio, lá no finalzinho, a gente vê o Darkhold, no caso Wanda, a Feiticeira Escarlate, utilizando o Darkhold, estudando ele. Então, já abriu um leque de possibilidades do universo da Marvel e nos apresentou um item muito poderoso do universo também. Então vamos lá conhecer um pouquinho sobre esse Darkhold, saber o que é, o que ele representa para o universo da Marvel. Então primeiramente eu vou falar a vocês que o Darkhold, que é tipo um grimório, um livro das sombras, ele foi publicado pela Marvel. E o Darkhold ele aparece também em diversas séries de televisão. Agents of S.H.I.E.L.D., Runaways e WandaVision. Então são 3 séries que falam um pouquinho sobre o Darkhold e mostram um pouquinho dele. Então se você quiser conhecer mais sobre o Darkhold, além dos quadrinhos, olhe essas séries e veja o que vocês acham dos episódios e vai completando com cada um e as HQs, beleza? Para nós compreendermos cada vez mais sobre esse universo maravilhoso que é o universo da Marvel. Então, o Darkhold ele foi criado pelo escritor Gerry Conway e pelo artista Mick Plog. O Darkhold foi mencionado pela primeira vez na Marvel Spotlight em maio de 72, mas primeiro mostraram na Marvel Spotlight em junho de 72. O livro posteriormente apareceu no Werewolf by Night em setembro de 72 e a Marvel Steelers, que foi em fevereiro de 1976. Então a gente vê que tem bastante tempo de criação do Darkhold. Marvel tem uma série em quadrinhos chamada Darkhold, que as páginas são páginas do Livro das Sombras, dos Livros dos Pecados, que teve 16 edições de outubro de 1992 a janeiro de 1994. Então a gente vê que esse livro tem bastante conteúdo sobre ele e que tem várias HQs, tem um universo de HQs mostrando o que é esse Darkhold realmente, para você compreender mais a fundo. O Darkhold recebeu uma entrada no manual oficial de atualizações do universo da Marvel, então ele faz parte realmente do universo da Marvel e ele é considerado um dos itens mais perigosos. Mas para compreender mais sobre ele, vamos conhecer a sua origem. Então, a origem do Darkhold, ele primeiro se origina de Citon. Citon é um demônio do Elder Good, que foi o primeiro praticante de magia negra da Terra. Foi o principal autor do Darkhold, escreveu todo o seu conhecimento de magia dos pergaminhos, da capa de ferro, que serviria como a primeira forma do Darkhold. Porque se vocês se lembram, Agnes na série de WandaVision, ela fala em um dos episódios que o Darkhold ele muda de forma a depender do seu usuário. Então, tipo assim, cada usuário, o Darkhold vai se projetar de uma forma diferente. Então, muitas vezes é difícil reconhecer o livro, porque até então depende do usuário. E ele permaneceu, no caso, como Darkhold realmente, depois que a maioria dos demoníacos Elder Gods foram mortos pelos Demogorgon. Então, exceto por Citon e Seth, o poder do Darkhold é tão grande que ele também levou poderosos como Merlin. Merlin e Brenda tentaram conter o Darkhold com uma das poderosas magias, só que também não conseguiu contê-lo assim, porque até então mostrou o quanto é poderoso, que é incapaz de ser destruído com qualquer poder de magia já visto na Terra. Então Darkhold ele é responsável por criar o primeiro vampiro e também por criar lobisomens e outros seres. Então, após a era ibionária, egípcios, babilônios e hebreus passaram a possuir os rolos do Darkhold, e Morgan encadernou os pergaminhos em forma de livros pela primeira vez por volta do século VII. Foi nessa época que eles foram traduzidos da escrita arcana de Citon para o latim. São Brennan os rasgou numerosas páginas do Darkhold. Ele espalhou por todos cultos de Darkholders, adoradores de Citon. Porque até então, além de ter um livro que é super poderoso e difícil de queimar e destruir, a gente também tem os seguidores do Darkhold, que chamam os Darkholders, que eles comungam desse livro e também preservam a existência dele. Então, o Darkhold ele possui uma história imensa, onde mostra que dificilmente ele pode ser destruído. Mas para a gente adentrar profundamente a história,
a gente tem que observar e entender quem escreveu o Darkhold. O Darkhold foi escrito quando a história humana sequer é registrada. O responsável por escrevê-los foi Citon, como eu já falei anteriormente, que, um certo momento mais na sua vida, chegou a dominar a Terra como deus do caos, antes de ser preso pelo Mago Supremo de sua época, sendo trancado dentro do Monte Undagore. Citon criou um livro com todos os seus feitiços e ensinamentos para que pudesse dar continuidade às suas maquinações. Mas, caso fosse derrotado originalmente, ele escreveu o livro em carne humana, antes de ser passado pelos rolos de pergaminho. Eventualmente, esses rolos foram reescritos em um livro de tomo negro. Mas, Lua, o que tem nesse Darkhold? O que é que tem nas páginas dele? Então, no Darkhold tem informações a respeito de feitiços e magias e maldições muito poderosas criadas por Citon e que foi utilizada por eles há muito tempo. Então, são magias do caos muito poderosas. Isso inclui também muitas coisas bizarras e perigosas, como monstros, demônios, ou seja, você utiliza o livro e ele quer utilizar de você. Então, por quê? Porque até então o Citon, ele é o livro. Ainda assim, algumas coisas podem ser encontradas no livro também, como fórmulas usadas para criar vampiros, múmias, licantropos, formas de acessar o limbo, formas de conjurar a Dark Force e uma energia saída de dimensões sombrias, um feitiço capaz de acabar com todos os vampiros da Terra, forma de controlar mentes, feitiços de invocação para Citon e outros deuses macabros. Então ele é um livro das sombras completo, cheio de coisas super poderosas, pode acabar com o estalar de dedos o nosso universo Marvel. Então, o livro tem diversos poderes, mas qual a relação dele com a Feiticeira Escarlate? E é isso que eu trago para vocês agora. A Feiticeira Escarlate tem seu poder devido ao Citon. No caso, ele consagra a Feiticeira Escarlate, no caso Wanda, enquanto ela era criança, pois ele tem acesso a ela e consagra a ela dando poderes, ao qual são de magia do caos. Mas para que ele desse esses poderes a ela, ele estava com um intuito também. O intuito de manipular ela para que ele tivesse um domínio sobre ela futuramente. Então, o livro ele traz essa questão da troca. Se você utiliza ele, ele também utiliza de você. E é isso que ele propõe para a Feiticeira Escarlate. Não que ela saiba, porque até então ela era criança, então ela não tem ideia do que aconteceu, ou então que ele consagrou ela com essa magia. Mas qual a relação com Doutor Estranho? Então, a relação com o Doutor Estranho é porque até então ele tem domínio sobre essa questão de dimensões, tempo e espaço, que é igual aos poderes de Wanda. Mais ou menos, no caso, parecido com o poder de Wanda. E até então, futuramente, a gente vai ter um filme com o Doutor Estranho e a Feiticeira Escarlate. E talvez o livro Darkhold apareça nesse filme que vai ser lançado. Então vamos aguardar ansiosos. Então, isso é o Darkhold. Essa é a existência dele no universo da Marvel. Ele tem um poder imenso no universo. O dono do livro pode destruir mundos, por isso ele é tão perigoso e por isso os super-heróis temem tanto a existência do livro e tentam guardá-lo ao máximo para livrá-lo das mãos de pessoas erradas. Então esse é o Darkhold. Se você sentiu alguma dúvida, se eu falei alguma coisa que está meio incompleta para vocês, é só falar comigo pelo direct que eu corrijo no próximo podcast. Eu espero que vocês tenham gostado. Me siga no Instagram. Eu também estou com um canal no YouTube. Se puder, se inscreva e curta também. Beijos da Lua e tchau!